Então... Aí sobra pro cara que tá chegando, tá vendo? Caramba, o Custódio chegou e já tomou, Custódio. Bom dia. Pro lado mais fraco, E o né? Custódio vai demorar, ele é vegetariano. É, escolhi esperar, né? Pode ter uma cara de que toma uns banhos de uns 40 minutos, não tem não? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar. Hashtag minha fantasia sexual. E outra... Ai, Jesus amado. Vamos respirar um pouquinho, gente? Esse assunto emociona, eu sei. Outra forma de interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009. Meus queridos ouvintes, ouvintas, né? Tirem as crianças da sala e contem aí baixinho qual é a sua fantasia sexual. Se você já realizou, também pode narrar pra gente. Só cuidado com as palavras muito picantes, né? Vê bem o que você vai falar. Estamos num programa familiar, num programa matinal. Que é uma rádio de respeito. Isso mesmo, é o Morning Show. Eu tô meio confuso. Você é o Edgar? É, E de Paula. E o Vinícius é você? Isso, E o Custódio é quem? sou eu também hoje. Quer dizer, duas pessoas pra fazer o que você fazia. E o Caio é ele mesmo? É, que segue pena, sendo. No mais, pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Jovem Pan e no site jovempanfm.com.br. Também transmitimos o programa pelo nosso canal, o youtube.com/morningshowjp. Por lá você encontra conteúdo extra e não deixe de curtir o nosso perfil no Facebook. Aliás, a melhor forma de você compartilhar os trechos do programa nas redes sociais. Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Senhor Vinícius, vamos abrir o noticiário com você. Vamos lá. Do que morreu o produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que, como eu disse nos destaques, se tornou um cara conhecido no Brasil quando participou do programa Ídolos do SBT, mas já era muito famoso e querido no mundo da música, né, Vini? Sim, muito reconhecido, ele que veio lá do Rio Grande do Sul, né? E nos anos 80 teve um papel de destaque já aqui no cenário musical, como produtor musical, também como crítico, né? De algumas revistas, um crítico bem polêmico, mas acabou realmente tendo fama após as participações dele nos reality shows aí do SBT, primeiro com o Ídolos, né? A primeira versão do Ídolos que foi do SBT, depois acabou... Era com o Sacomani essa versão? Com o Arnaldo Sacomani, com o Thomas Roth e com a Cis Zamorano, né? Os quatro que viraram muito amigos depois também do reality. Aí ele fez o Astros e o Qual é o Seu Talento também no SBT e recentemente participou do JK Show da Rede TV, um programa do João Kleber, também ali como jurado. E acabou falecendo ontem aos 56 anos, muito precoce, né, a morte aí do Miranda. Ele estava em casa com a esposa e com a filha quando começou a sentir algumas fortes dores na cabeça, um dia após o aniversário dele. Morreu um dia após o aniversário dele, ele teve um mal súbito dentro da própria casa e faleceu, portanto, aos 56 anos. E o Miranda, como eu disse, né? Iniciou na música ali como tecladista, participou ali de algumas bandas locais. Depois que veio para São Paulo ali na década de 80, ele fez parte ali da equipe da revista Bis, era considerado um dos críticos mais polêmicos, né, da revista. Aí se destacou realmente como produtor musical e na música ajudou a revelar grandes bandas de sucesso até hoje, né, como o Skank, como o Rapa. O primeiro foi até o Raimundos, né, num selo ali, que ele teve ajuda nessa revelação do Raimundos. E mais recentemente a Gabi Amarantos, né, e toda essa galera também se pronunciou aí pelas redes sociais, agradecendo, fazendo sua despedida, prestando a sua homenagem ao Miranda. O Rapa, né, colocou vai em paz, irmão, força para sua família, fique com a certeza de que você não veio a este passeio, sua obra por aqui é eterna. O Skank também, né, nós temos até as fotos aí dessas publicações, dessas declarações. O Skank colocou: foi ele quem chamou a atenção da imprensa do eixo Rio-São Paulo sobre um quarteto que vinha de Minas Gerais, vai em paz, amigos. A Gabi Amarantos também relembrou aí dessa ligação dos dois. Depois que ele revelou até a Gabi, eles tiveram ali
uma pequena alguns desentendimento, né? Porque ele fez algumas críticas do trabalho dela depois que eles fizeram essa parceria, mas aí eles retomaram, né, a amizade, e ela lembrou com muito carinho também do Miranda. Aí nós temos as fotos, né, do Rapa, né? Acabamos de saber da passagem de um grande cara. Depois também tem, como eu falei aqui, do Skank também fazendo a sua homenagem. Vini, e uma coisa que quase todos falavam e que a gente pôde observar quando ele era juiz ali dos realities, é que ele mandava umas verdades, mas era muito carinhoso também, então, né? O Sacomani era o cara que era sempre visto como o vilãozão ali do programa, porque mal-humorado, né? Ele era bem ácido, mas tinha aquela cara sisuda, sempre mal-humorado, né? O Miranda, ele também era bem opinativo, falava essas verdades, era bem sincero, mas ele tinha um jeito mais engraçadão de falar, fazia umas piadas, era tipo queridão. Era mais irônico, então ele era querido da galera, né? E era assim na vida dele também, né? As pessoas que falam sobre o Miranda falam que ele era esse cara divertido, um contador de histórias, um cara extremamente irreverente. Tem entrevistas hilárias dele pro Jô, até na época que o Jô ia fazer entrevista no SBT, dele contando que fazia crítica até de filme pornô. Então, enfim, ele fala que atrai muita gente doida perto dele, né? Então foi um cara que tinha uma irreverência dentro dele. Aí a gente continua vendo, né, as homenagens do Skank, tem também a palavra da Gabi Amarantos, como eu disse, que também foi revelada aí pelo Miranda, e também de outros artistas que não trabalharam diretamente com o Miranda, mas que relembraram dele, como a Maria Rita e como o Lucas Fresno. Vamos relembrar então alguns momentos aí do Miranda. Eu separei um videozinho, uma entrevista que ele deu para o João Gordo, no canal do João Gordo Panelaço, em 2015, contando sobre esse início de carreira dele como produtor musical. Vamos ver. Peraí que não tá vindo áudio. A gente só brasileira seria completamente diferente em 2018 se não fosse pelo Miranda, porque ele era um cara que transitava. Não, essa é uma sonora. Vamos lá, Vini. A gente só tá vendo as imagens por enquanto. Quanta história agora rolou desde lá pra cá, hein, meu? Caralho, o que você fazia naquela época lá, cara? Mais ou menos nada, né, velho? Eu recém tinha chegado. Mais ou menos nada. Eu cheguei e tava vendo o que eu ia fazer, assim, ia fazer umas colaborações pra Bis. Pra Bis, né? Você escreveu pra Bis também, mas cara. eu tava aprendendo ali. Foi por isso que a Sônia Messa apresentou a gente, porque ela trabalhava na Bis também, né? Mas então, eu fui parar lá por causa dela, porque ela tinha feito uma matéria comigo pra lá. E quando eu cheguei, cara, em São Paulo, todo mundo, também. Bom, então ele tá falando aí dessa passagem dele também pela revista Bis, como eu disse aqui, onde ele fazia algumas críticas ali. E na revista Bis ele trabalhou com o jornalista, o André Forastieri, né? Eu conversei com o André agora pela manhã, né? Ele relembrou também a amizade que tinha com o Miranda, mas primeiro ele falou sobre o legado e sobre a carreira do Miranda no cenário musical brasileiro. Vamos ouvir. É o seguinte, cara, assim, a música brasileira seria completamente diferente em 2018 se não fosse pelo Miranda, porque ele era um cara que transitava entre o super underground e o super comercial. Ele fazia projeto para Coca-Cola e para MTV, ele descobria os caras do nada lá nas profundezas de Goiás. Ele trouxe a música paraense pro Brasil, pro mundo, sabe? Ele foi do Sepultura a cantoras ecléticas, sabe, assim, do eletrônico, assim, a cúmbia. O cara não existia, assim, do ponto de vista musical era uma enciclopédia ambulante, assim, e super generoso. Ele falava com todo mundo que procurava, era um cara super aberto, assim. Ele era um cara muito aberto para as pessoas e também não aguentava muita chateação. Se o cara fosse malo, ele também já dispensava, mas ele era um cara de coração muito aberto e ouvidos muito abertos. E o Forastieri também falou sobre como que foi depois, né, que o Miranda foi pra televisão, aí virou um cara mais famosão, né, o pessoal parava ele na rua direto, como que ficou a amizade deles depois dessa passagem do Miranda na TV. O Miranda na TV, nos programas esses realities, esses programas de calouro, ele era muito mais turrão e muito mais durão do que ele era na vida real. Na vida real, ele era sempre, quando ele ia dar uma lambada, ele dava sempre no humor, entendeu?
Ele, assim, poucas vezes eu vi ele, assim, de encrencar com alguém. Também quando encrencava, sair de perto, porque o cara era um bicho, entendeu? Aqui, com o tempo ele foi ficando mais suave, mas quando ele era moleque, ele era muito briguento e tal, arrumava umas tretas boas, assim. Mas com o tempo, ele era muito... O Miranda era um cara muito doce, meu. Um cara muito, assim, de boa, sarrista, não perdia a chance de tirar um sarrinho, entendeu? Mas era um cara que tinha muito... Ele não era tão duro como ele era nos programas de calouros. Mas daí ele ficou tão famoso que assim, ele não podia ir em lugar nenhum. Por um lado foi legal porque ele ganhou bastante dinheiro, por outro lado foi uma porcaria porque ele não podia ir no cinema, ele não podia andar na rua, que pessoas ficavam cercando ele, porque ele era um cara também muito reconhecível visualmente. E então, eu me lembro dele de sair assim, ele dava autógrafo pro cara que ia guardar o carro, pro molequinho que tava lá na rua vendendo chiclete e as minas ficavam dando bola pra ele no restaurante, entendeu? Então era uma combinação muito, muito engraçada. Pois é, histórias engraçadas aí também do Miranda. Quem relembrou com muito carinho dele foi o Arnaldo Sacomani, né? De quem ele era muito parceiro aí nessa passagem do Miranda pela televisão. O Arnaldo até ficou sabendo da notícia ontem pela internet, né? E até falou, nossa, espero que seja mentira, espero que alguém desminta daqui a pouco. Mas aí depois ele recebeu a confirmação e até colocou meu herói, né, Miranda, o Sacomani aí relembrando deste produtor musical e ex-jurado dos realities de música aí do SBT, Miranda, que faleceu aos 56 anos, Paulinha. Que deixa essa lição também de amor pela diversidade da música brasileira, né? Exato. Aqui o pessoal tem muita mania de segregar alguns ritmos, né? Algum tipo de música, coisa que o Miranda nunca fez. E ele gostava de uma coisa diferente. Como ele falava, eu gostava de uma música que trouxesse algum tipo de piração. Você conhecia o Miranda, Tonholi? Não. Beleza. Sigamos. Sigamos, porque agora o assunto é política. O Supremo Tribunal Federal está sendo muito criticado em razão do julgamento do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Até 4 de abril, por decisão do STF, o petista não poderá ser preso. José Maria Trindade, como é que você define o que aconteceu ontem na principal corte do país? Bom dia! Lula ganhou a imunidade, né? Muito bom dia, Paulinha. Muito bem aí, viu? Bom dia a todos. Olha, houve aqui em Brasília o que os astrônomos diriam se tratar de um alinhamento de planetas. O julgamento é mesmo sobre o ex-presidente Lula, mas, na verdade, carrega interesses dos adversários de Lula que chegarão nessa situação dele, serão condenados, tanto do PMDB como do PSDB, como de outros partidos, e principalmente o planeta chamado advogados. Paulinha, não é qualquer um cidadão que vê o habeas corpus dele sendo aberto e julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. E não basta ser rico, não, tem que ser muito rico, porque custa muito. E esta casta de advogados por aqui está muito preocupada com essa decisão do Supremo de mandar prender logo na segunda instância. E aí eles perderiam os clientes endinheirados, né, que sustentam tudo isso aqui. Os advogados formaram aqui em Brasília uma nova casta na sociedade. Os maiores barcos aqui no Lago Paranoá são de advogados. E eles, os adversários de Lula e, evidentemente, o Lula, estão todos preocupados com esse julgamento. Então, Lula ganha a imunidade até o dia 4. Mas o julgamento continua, né? Agora, Tonho, olha, a atuação do STF ontem foi jurídica ou política? Eu achei que foi política pelo número de citações, Paulinha, Zé Maria Trindade, que fizeram a questão da figura do habeas corpus sob a época da ditadura. 4 ministros começaram a falar e citaram claramente que o STF dava habeas corpus mesmo quando os habeas corpus eram proibidos a partir do AI-5, que é de 13 de dezembro de 68, e que a mãe de todas as cartas de 1215 já dizia que você pode aceitar o habeas corpus a partir de um pedaço de papel escrito em cima do joelho. E quase todos os ministros da Maria Trindade responderam que o habeas corpus é, no termo deles, um remédio heróico. Agora, o que é mais engraçado de tudo isso é que, por meio dos seus advogados,
O ex-ministro do Lula, o Antônio Palocci, ficou revoltado. Ele falou que ele está pedindo um HC preventivo há 1 ano e que o Lula furou a fila dele. Vou lembrar que o Moro, desde 2016, já mandou para a cadeia 114 pessoas com julgamento em segunda instância. Nenhuma delas teve um habeas corpus igual que o Lula teve. Passaram a perna no Palocci, esqueceram outros 11 casos, é por isso que eles ficaram adstritos ao Lula. E quero lembrar outra coisa. Vamos pegar o caso do Delcídio do Amaral. O Delcídio do Amaral, o ex-senador, não foi preso em flagrante delito, conforme determina o artigo 5.3 da Constituição, relatado na Constituição de 88, pelo então deputado federal do PDT, José Roberto Batóquio, que é advogado do Lula. O Supremo desconsiderou a própria Constituição para poder passar por cima e prender o Delcídio. Foi um fura-fila terrível do Lula. Vou dizer mais, outra coisa que eles se esqueceram. A súmula 691 do próprio Supremo, que eles chamaram ontem de verbete 691, que diz que quando algo foi negado na instância inferior, ou caso o Superior Tribunal de Justiça, não pode ser acatado pelo STF. Ignoraram a súmula 691 e rechearam o plenário de discursos que eu pensei que eu estava na época da ditadura. Absolutamente politizado em prol do Lula. Absolutamente. É isso aí, Zé? Isso mesmo. É como eu disse, né? Não é todo cidadão que vê o seu habeas corpus, assim, exposto e sendo julgado no plenário, não. É uma fila. Agora, Tonholi, veja bem, o grande debate, né, é sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Esse é o debate aí com relação ao ex-presidente Lula. No caso do Palocci, do Bendini, e eu não estou aqui defendendo a soltura deles, né, mas eles não estão condenados em segunda instância e já estão presos. Veja bem que a justiça trata mesmo diferente as pessoas, talvez advogado, postura, e quanto mais se explica, pior a situação. O Supremo Tribunal Federal, Paula, está pior do que ontem perante a opinião pública. E olha, só queria dizer, depois de ontem, a gente tem que aprender que no Supremo, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Siga acompanhando então por aí, Zé Maria. Isso. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Agora, o que será que o Lula comentou a respeito dessa sessão no STF? Conta pra gente, Caio. Eu tô de olho aqui no Twitter do Lula pelo Brasil pra ver o que o Lula se manifesta, como o Lula se manifesta sobre essa liminar que ele ganhou e tal. Essa imunidade, né, que deram a ele. Ele tá bem quieto. Ele, o PT, a Gleisi Hoffmann, que adora falar, ainda mais falar uma bobagem aí na internet, eles estão quietos. Já se pronunciaram todos a respeito disso, mas muito pouco na minha análise. Ontem ele fez um comentário bem curto, falando, olha, eu quero que os juízes se debrucem sobre a Constituição para me absolver e tal. Agora, 1 hora atrás, ele colocou assim, espero que a corte, palavras dele no Twitter dele mesmo, espero que a corte analise o mérito do processo, apenas isso. Já fui investigado em 5 eleições, não posso conter a indignação diante do tanto de mentiras que já contaram sobre mim. E há 1 hora atrás também ele colocou, logo em seguida, esse processo não era nem para estar em Curitiba. Se o tal do triplex que é no Guarujá, para me levar para Curitiba, inventaram uma offshore que teria pego dinheiro, enfim. E um terceiro tweet também a respeito disso. Espero que a Suprema Corte faça a correção e a justiça necessárias, porque eles não podem permitir a atitude messiânica dessa gente. Acredito que haverá um dia que vão me pedir desculpas. Bom, no site do PT tem como notícia só isso, sem uma... Claro, escrito sob o olhar dos... simpáticos ao Partido dos Trabalhadores, mas vem em forma de notícia. STF reconhece habeas corpus de Lula e concede salvo-conduto até julgamento. No Twitter do Partido dos Trabalhadores também tem assim, a capa e a fotinho central tem uma frase, o povo quer Lula livre. E na Gleisi Hoffmann, no do Twitter da Gleisi Hoffmann tem lá, o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal ao habeas corpus impetrado por Lula e a expedição de salvo-conduto são decisões que respeitam a Constituição e tal, um olhar dela. Mas só isso, só coisinhas bem pinçadas aí. E tem aquela frase, né, Caio? Pense num cabra animado.
Pois é, pelo também. Lula depois dessa decisão. Ele que tá lá no Rio Grande do Sul. Tá ainda na caravana dele. Pregando a convertidos. Bicho, né? Jararaca, cabra. Interessante. Referências, né, Tonholi? Cada um com as suas. Agora, a Jovem Pan desde ontem vem fazendo uma cobertura de fôlego nesse caso. E hoje o Jornal da Manhã trouxe uma entrevista exclusiva, uma figura da mais alta relevância. Que figura foi essa, Caio? A ministra Carmen Lúcia, a presidente da Suprema Corte. Atenção, DJ Johnny Drum, tá tudo no jeito. Ah, é o Bruno, beleza. Então aí vai mais rápido ainda. Ó, tá como Carmen Lúcia 1, 2 e 3. Vamos soltar os trechos que a gente separou. Uma entrevista exclusiva dada ao nosso colega aqui da casa, jornalista Augusto Nunes. Ele fez as perguntas que muita gente gostaria de fazer. Eu não vou comentar, só vou explicar aqui pra gente ganhar tempo. Não vou comentar porque seria até uma falta de respeito ao trabalho do Augusto Nunes, embora eu gostaria de contestar algumas falas da Carmen Lúcia, mas vou me limitar a apenas narrar. Eu cortei algumas falas do Augusto justamente pra gente ir mais direto ao ponto. Ele começou perguntando o seguinte: a senhora ficou satisfeita com o resultado, com o que aconteceu, com o desfecho? Circunstância que se põe diante de um horário e das condições dos juízes para que, se houvesse uma continuidade, se alongassem demasiadamente, isso sobrecarregaria, provavelmente com consequências até pela capacidade física, e teria que ter continuidade na próxima sessão para que o julgamento seja justo, sereno, tranquilo, como tem de ser. Estamos lidando com temas da maior importância, como é esse caso específico e os casos que são tratados aqui. Liberdade, dignidade, direito à vida, os direitos fundamentais, direitos constitucionais. Ou seja, ela botou na conta do, olha, somos seres humanos julgando, ficamos cansados, então pôs na conta do cansaço, olha, tivemos que encerrar e tal, jogar pro dia 4, porque nosso cérebro se cansa e tudo mais. Uma outra pergunta que o Augusto Nunes fez, Paulinha, que é bastante interessante, é o seguinte: ele falou, ministra, durante as falas ali, o Gilmar Mendes e o ministro Roberto Barroso falaram que o Lula não pode receber um tratamento diferenciado do que os demais brasileiros. A senhora acha que isso está acontecendo? No meio dessa resposta da ministra Carmen Lúcia, prestem atenção, porque todo mundo vai escutar e vai pensar a mesma coisa que o Augusto Nunes também pensou, só que ele entrou bem na hora certa e fez aquela pergunta que pode ter certeza que você ouvindo agora você vai querer se fazer. Então vamos ver o que a ministra Carmen Lúcia respondeu. O ex-presidente Lula tem que ter o mesmo tratamento digno, respeitoso pela justiça brasileira que deve ser dado a todo e qualquer cidadão. Nem alguém pode ser considerado diferente por ser mais rico ou mais pobre, mais importante ou menos importante, ser líder ou ser um trabalhador. Isso não tem e não pode ter importância. Seria a quebra da ideia de justiça, mas principalmente a quebra da ideia da igualdade. E essa é uma grande conquista no Brasil. Por que o pedido de habeas corpus em favor do Lula foi para a dianteira da fila, ministra? Não foi para a dianteira da fila. Ontem, as turmas julgaram algumas dezenas de habeas corpus que entraram muito depois do habeas corpus do ex-presidente Lula. Não foi para a dianteira. Não segue uma ordem. A ordem é a ordem da urgência em razão do ato que é questionado. Perfeito. Neste caso, a urgência foi considerada e liberada, a decisão do ministro Fachin, segunda-feira, pela legislação brasileira, artigo 664 do Código de Processo Penal, liberado para julgamento, o habeas corpus é levado em mesa, ele não é nem pautado, porque teria um prazo mais longo, na primeira sessão subsequente. A primeira sessão foi a de ontem, mas eu perguntei ao ministro relator, que entendeu que seria mais conveniente que fosse hoje. Bom, ou seja, ela falou que o Lula realmente não está recebendo tratamento especial e que o processo dele não entrou na frente. Mas cabia perguntar, porque todo mundo pensa, pô, mas ele pediu anteontem e já está sendo julgado e tal. Foi um ponto interessante dessa entrevista. E o Augusto também perguntou, você que ligou o seu rádio agora, Augusto Nunes, nosso colega aqui da Jovem Pan, conseguiu essa entrevista exclusiva com a ministra Carmen Lúcia ontem em Brasília, depois da sessão que estava julgando o pedido de habeas corpus do Lula. Ele perguntou o seguinte:
toda essa pressão que tem em cima da senhora, ministra Carmen Lúcia, como é que a senhora está lidando com isso? Porque a gente tem visto todo dia praticamente nos jornais um grupo de ministros lá do Supremo, Paulinha, pressionando a Carmen Lúcia para que se coloque na mesa de novo a discussão sobre o entendimento de 2016 sobre a prisão após segunda instância. O que foi discutido ontem não foi isso, foi justamente o pedido de habeas corpus do Lula para que não seja preso até que os embargos de declaração do Lula lá no TRF4 sejam julgados, sejam analisados. São questões diferentes, mas a pressão é sobre a mesma mulher, que é a ministra presidente da Suprema Corte do Brasil. Vamos ver o que ela respondeu como essa pergunta do Augusto. Como que a senhora lida com a pressão? Com absoluta tranquilidade. O órgão da jurisdição, a unidade, o prédio, o fórum no interior, ele é o lugar onde o cidadão vai para apresentar o seu pleito. Há que haver realmente essa tranquilidade para saber que todo mundo tem direito de apresentar o seu pleito. Não significa que ele vai poder ser atendido, nem que será atendido, até porque às vezes não tem base legal. Agora, o direito de ser ouvido todo mundo tem. O judiciário tem que ouvir. Eu não me sinto pressionada nesse sentido de alguém imaginar que isto passe além do que é a expressão do outro, que eu tenho que escutar. Olha, eu fico muito feliz de ouvir esta senhora falando isso, que não se sente pressionada, porque o Brasil tá com ela querendo que ela tome as decisões mais sábias, né? Então tava todo mundo essa semana meio, acredito eu, né? Todo mundo assim, meu Deus do céu, ela vai ceder. Então eu ouvi ela falando, não, eu recebo com absoluta tranquilidade. Eu fico mais tranquilo também, que eu tava até indo dormir preocupado desde segunda-feira até agora. Nessa mesma entrevista, outros pontos foram abordados, evidentemente, é uma entrevista bastante comprida. O Augusto Nunes pergunta... Mas a primeira resposta dela foi assim, olha, a gente jogou pro dia 4 a votação, a discussão, porque os votos são muito longos, as sessões são muito longas e tal. E o Augusto Nunes falou, mas os ministros não falam muito? Ela fala, a gente realmente tem que melhorar essa parte. Aí ele fala, não são discursos meio complicados? Quem tá em casa acompanhando pela TV Senado e daí por diante, a TV Justiça, aliás, daí por diante, entende tudo que vocês falam? Ela fala, não, nossa oratória é meio complicada, até mesmo minha família não entende. Vai tocando alguns outros pontos. O professor Marco Antônio Villa também gravou uma pergunta, fez uma pergunta a Carmen Lúcia, falou assim, a senhora imaginava que ia sofrer tanta pressão quando assumiu esse cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal? Ela fala, não, eu não imaginava. Eu não fazia ideia de que ia ser tão pressionada como eu tô sendo, mas o Brasil tá num momento bastante delicado e daí pra frente. É uma entrevista muito boa de se ver, muito importante de se acompanhar. Tá na página da Jovem Pan, jp.com.br, tá no YouTube, é só jogar no Google. Você que tá nos escutando agora, chegando em casa, tendo um tempinho, vai lá, coloca. Quem sou eu para parabenizar o Augusto Nunes, mas vou aqui dar uns parabéns, porque ele conseguiu uma coisa que poucos jornalistas conseguiram, que é uma entrevista exclusiva com a ministra... Ô Augusto, quanto que você vai colocar na conta corrente do Caio, hein? Isso é segredo que a gente combinou. Obrigado pela homenagem. Eu não revelo esse tipo de coisa. Vale a pena procurar lá, tá na internet. É isso, Paulinha. A gente encerra esse assunto com a fala do professor Marco Antônio Villa, hoje pela manhã aqui na PAN. Tal qual como previsto aqui, o STF desmoralizou a Justiça e o Brasil. Tudo isso já foi previsto, já foi falado aqui que todas as decisões do STF são políticas e não jurídicas. Tudo foi dito aqui, não é fazer profecia do passado. E que o STF, tem de ser lembrado, tem 11 ministros, 8 designados por Lula e Dilma, 1 por Fernando Henrique, 1 por Sarney e 1 por Collor. Portanto, é um tribunal sob domínio dos criminosos do PT. A pergunta rápida que nós vamos voltar a esse assunto, evidentemente, durante o jornal, tendo em vista a sua importância fundamental, né? Que isso marca a história do Brasil contemporâneo. A pergunta é: por que eles fizeram tudo aquilo? Aquela farsa, que foi mais uma farsa, um tapa na cara de todos os brasileiros. A tríade demoníaca está presente, aquela que eu falei, que venho falando há anos aqui. Estava presente no julgamento e tal. Dia 26, segunda-feira, o TRF ia se reunir, vai se reunir e vai confirmar. Os embargos de declaração serão conhecidos, os esclarecimentos da sentença, e vai ordenar a prisão do Lula. A ordem vai para Curitiba, ele poderia ser preso segunda, terça ou quarta. Ou seja, antes da Páscoa. Portanto, a decisão tomada, dando a liminar oral, uma liminar ali de boca, né, feita pelo defensor do criminoso Lula, foi uma das maiores vergonhas da história do STF. A pergunta é, eles não poderiam continuar a sessão à noite? Poderiam.
mas eles estavam cansados. Tem ministro que caiu fora antes de terminar a sessão. Não poderiam continuar hoje? Hoje é sexta-feira, todos os brasileiros trabalham. Não, o STF não trabalha. Poderia ser na segunda-feira que vem, por que não? É semana da Páscoa. Eles caem fora, cada um tá pensando em si. Eles não vão trabalhar segunda, terça, quarta, quinta. Eles vão cuidar dos seus assuntos. Marcaram pro dia 4 de abril, por que não pro dia 2, na quarta? Marcaram pra quarta-feira, dia 4. Por quê? Porque cada um tá cuidando da sua vida. Em síntese, não vale nem a pena. Tem hora que dá desânimo de ser brasileiro. Dá desânimo, dá vergonha. Então tudo que eu disse aqui, o importante é o seguinte, insisto, tudo que eu disse aqui absolutamente ocorreu. O STF é uma farsa, todas as decisões são políticas, Lula está acima da lei e se a sociedade civil não se levantar democraticamente, entenda-se, contra essa república carcomida, destruída, nós seremos humilhados, o nosso papel de ser escravos dessa hipocrisia chamada República Brasileira. Mas nós vamos voltar a esse assunto, eu tenho um monte de argumentos aqui registrados, mas é um dia de luto para os brasileiros de bem. Tá certo, Vila. Olha, mas agora a gente vai falar do que realmente interessa no Brasil. Acho que o Pazinha pode pôr uma música especial. Ai. Porque a presidente do Supremo Tribunal da Lacração, Caio, Pablo Vittar... Nossa, quanto tempo você pensou pra escrever isso? Apresentou a pessoa que supostamente conquistou seu coração. Custódio, conta tudo pra gente, querido. Caio Rocha! É verdade, a Pablo Vittar deixou os fãs absolutamente curiosos nesta quinta-feira, porque ela postou algumas fotos, primeiro de uma recuperação de algumas cirurgias que ela fez no nariz. Foram 3 cirurgias de uma vez só, Paulinha. Correção de desvio de septo, remoção de adenoide e rinoplastia, que é a famosa plástica no nariz. Só isso aí já atiçou a curiosidade dos fãs, quer saber a recuperação e tal. O que aconteceu? Ela postou a foto acompanhada de um rapaz. E aí, como descrição da foto, ela colocou meu namorado lindo. E isso aí todo mundo queria saber quem era esse rapaz. E aí já descobriram o nome dele. Se trata de Leonardo Portillo. E, enfim, todo mundo ficou comentando, estão namorando, não estão namorando. Como você falou aí, Paulinha, é o Supremo Tribunal da Lacração. Isso. Ainda não tem um veredito sobre o assunto. Não sabemos. Não sabemos. A assessoria da Pablo Vittar disse que foi tudo uma brincadeira, que eles são amigos e que, enfim, tá ali nesse momento mais íntimo, quis compartilhar com os fãs, mas não passa disso. Os fãs estão em dúvidas, né? Querem saber se essa história é verdadeira ou não. O que é verdade, Paulinha, é que Pablo Vittar vai ter um programa no Multishow, vai ter um programa em homenagem a ele, que estreia no dia 1º de maio, já tem data, já tem horário, a partir das 22 horas. São 4 episódios, né? Exatamente, e vai se chamar Prazer Pablo Vittar, vai contar a história desde o início da carreira até agora, o auge da cantora. Enfim, programa, sucesso e quem sabe, Paulinha, até namorado agora, Pablo Vittar. Muita felicidade pra essa rainha. Caio vai assistir. Agora... Que dia que estreia? Fala aí pra eu anotar na minha agenda. 1º de maio, dia do trabalhador. Não precisa repetir, não. Tá louco? Você vai assistir que eu sei, cara. Lógico. Agora 10h38. Jovem Pan. Ei, hoje é sexta-feira, dia de falar de sexo, com a nossa colaboradora, a psicóloga Paula Napolitano. O papo nesta manhã vai girar em torno das fantasias sexuais. O Vini já contou a dele no Twitter. Tem muita gente que acompanha a nossa live, tá sabendo de umas coisas extras, aí eu não sei. O pessoal está interagindo com a hashtag Minha Fantasia Sexual. E daqui a pouco a gente vai ouvir as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. E tudo bom, Paulinha? Tudo bem, tudo Você ótimo. sabe que esses dias eu li uma notícia no jornal The Sun que trazia a história de um casal que num voo Londres-Cancún resolveu ir lá pro banheiro estender os beijos que começaram nas cadeiras ali de dentro do avião. E aí eu descobri que existe um termo que define essa galera que sente muito tesão em transar no avião, chama Mile High Club. Então, se você é desses que curte
fazer alguma coisinha a mais dentro do avião, você faz parte desse clube, entendeu? Do Mile High Club. O Caio fazendo cara de que não sabia. Não, pior que eu não Esse sabia, termo né? eu não conhecia, eu não sabia que existia Pior esse que eu clube. sempre me achei malandrão, vocês falam umas coisas que eu nunca ouvi falar. Eu tô vendo que eu sou um trouxa mesmo. Aí quer me zoar, né, cara? É verdade. Esse eu também não. Mas é que eu já beijei na boca, né? Você ainda... Não, não. Agora, Paulinha, essa história de fantasia, de transar ou, enfim, se estender ali no banheiro do avião é uma das mais clássicas, né? As pessoas têm essa... Em vários lugares, o avião é uma das clássicas, mas em locais que tem a mistura do público e do proibido, então um banheiro de baladas, de lugares, algum lugar em que alguém pode aparecer, isso é bem clássico, né? E você falou dessa história do perigo de ser flagrado, né? Exato. É um ingrediente importante, não só no avião, como nesses lugares públicos, né, normalmente. É comprovado cientificamente que essa iminência, esse perigo aumenta mesmo o tesão, a vontade? A gente sabe que quando tem esse perigo, essa coisa, a gente tem liberação de hormônios aí, como a adrenalina, que sobe ali e que isso pode ser para muita gente um dos aperitivos, um dos atrativos pro sexo, né? A gente não tem uma comprovação científica do que o perigo leva ao sexo, mas que a gente sabe que a adrenalina aumenta e que a adrenalina pode levar a essa vontade, pode. Ô Paulinha, isso justifica... Eu tô usando a palavra justifica, um monte de gente vai me apedrejar, mas eu tô perguntando por curiosidade mesmo. Isso, não sei se justifica, mas isso induz alguém a atrair pra virar e falar, vou dar aquela traída só pela adrenalina e tal? Tem essa ligação? Na verdade, tem algumas questões que, assim, quando a pessoa tá com uma vida muito monótona, sem coisas que trazem prazer, que trazem a dopamina, que é o do prazer e tal, muitas vezes elas buscam coisas que levam a adrenalina pra ela se sentir mais viva. E pode acontecer dela buscar, por exemplo, uma traição, porque ela tá sentindo falta de vida na vida dela. Mas ela pode buscar de outras formas, né? Boa. Ô, doutora, o Leopold von Sacher-Masoch, pai do... Meu Deus! Ah, claro, quem não conhece, né? Vai! Pai do conceito de masoquismo, que fez aquele livro famoso A Vênus das Peles, ele inventou um termo para pessoas que tinham tesão em ver outros transando, mas não pessoalmente, a partir de janelas e lunetas. Escopofilia. Como você interpretaria um paciente que chegasse para você e falasse: eu só tenho tesão em ver pessoas transando a partir de lunetas ou janelas? Você ia falar, é bem específico, como diz o STF, que é uma teratologia? Não, eu ia perguntar pra ele, a primeira coisa que eu ia perguntar, isso está te prejudicando ou não? E aí, a gente decorreria ali da experiência dele. O Caio falou da traição como, enfim, esse a mais pra vida da pessoa, né? A pessoa quer trair pra passar por uma situação de perigo e assim sentir mais prazer. E você tava falando que também não é assim. Quem tá casado e quer apimentar, quer viver uma fantasia, também dá pra viver dentro da relação, né? Exatamente. Sem traição, sem... Exato. Enfim. Justamente as fantasias podem ser essa adrenalina, podem ser essa variação para apimentar e você não precisar fora. Então as fantasias sexuais, elas podem ser ótimas para os casais justamente por isso. Porque vai passando os anos, vai virando aquela monotonia, aquela rotina, e as fantasias podem vir para dar um a mais, para dar um up na relação. Então elas são muito positivas. O que não precisa ser, o que muitos casais confundem, mas eu não quero praticar esta fantasia. E a fantasia, ela pode ser usada com o casal, não necessariamente ir até a prática, mas ficar como uma brincadeira entre eles, dividir, compartilhar essa fantasia, fingir que eles estão naquele momento, e isso por si só já pode aumentar o desejo, a excitação desse casal, e não necessariamente ir à prática. Então as fantasias, elas podem ir à realidade ou não, e mesmo assim serem um excitante na relação, né? A gente falou sobre o sexo no avião aí. Quais são as outras fantasias mais comuns entre os casais, Paulinha? Olha, são várias, né? Mas vamos lá. A questão da dominação e da submissão é uma fantasia bastante frequente nos casais. Então, hoje, as boutiques eróticas, com todas as vendas, com as algemas, então tudo isso é uma fantasia grande, tanto de homens quanto mulheres, ser dominado ou dominar, né? Então, essa é uma fantasia bem frequente. O uso dos apetrechos sexuais,
Então, a fantasia, por exemplo, de todos os usos ali de apetrechos sexuais, ou, por exemplo, muitas mulheres falam da ideia muito legal do vibrador. Então, do vibrador, por exemplo, à distância. Então, da pessoa ou do homem poder controlar ali o desejo dessa mulher ali na relação, ou às vezes até em local público, por exemplo. Tá ali com o vibrador, ali o homem controlando com o controle remoto, o vibrador. Então, o uso de apetrechos sexuais é uma grande fantasia. E toda a parte romântica também entra como uma grande fantasia, tanto de mulheres quanto de homens. No sentido de ter um ambiente todo preparado. Mas, Paulinha, isso do ambiente, tá? Uma coisa mais comum. Mas essa história dos apetrechos, ainda rola muito preconceito, assim, de levantar esse assunto, tipo... Oi, amor, hoje trouxe esse vibrador aqui pra gente. É um assunto fácil entre os casais ou ainda é meio tipo... Nossa, o que tá acontecendo aqui? Ainda... O que fazer com isso? Ainda tem bastante tabu, ainda tem bastante preconceito. Uma dica pra isso, normalmente, é tentar trazer o assunto. Se você tá na dúvida se o parceiro ou se a parceira vai se incomodar com isso, ao invés de trazer de surpresa e a pessoa levar um choque e isso ser algo contra a relação, traz o assunto, tá vendo alguma coisa? Passou aqui uma tela, olha, o que você acha disso? E aí, conversando sobre o assunto, mas irem como junto. Quem não quer nada. Amor, traz um café. Quê? Vibrador? Ai, desculpa, achei que você estava falando de vibrador hoje. Leva do nada, errado, né? Você sabe o que o masoquista disse pro sádico? Você sabe, doutor? Não. Me bate o sádico. Não! Então, trazer essas coisas dessa conversa, assim, antes, se você tá muito na dúvida, traz a conversa. Ai, minha amiga trouxe pro marido, ou, nossa, você nem sabe que aconteceu tal coisa. E trazer isso para não ser um choque. Outra coisa que as conversas de sacanagem costumam ser fantasias grandes entre os casais. Então, desde pelo celular e tal, você mandar alguma coisa do que você quer que aconteça. Tipo, manda nudes, não? Ou sim? O nudes pode ser, mas na verdade é coisa do que você tá esperando. Nossa, lembra aquela vez? Aumento o salarial, amor. Eu preciso confessar pra você que depois do julgamento do STF de ontem, eu quero transar com uma mulher de toga pra me sentir fornicado. Meu Deus do céu. Custódio faz uma pergunta, Peraí, que o Custódio tá puxando o ar aqui tá pra fazer essa 10 minutos. Porque depois... Eu tô ansioso, porque o Custódio é novinho, eu tô esperando que venha uma pergunta assim, masturbação da espinha? Não, nem fala, olha aqui, ó. A gente tá falando de fantasia sexual. Tô brincando. Mas depois disso que o Tonelli perguntou até, doutor, eu queria saber o seguinte, essa questão da fantasia sexual, se a pessoa ficar ficcionada nisso, pode se tornar um problema pro casal? Sei lá, você falou que faz bem pra relação na medida certa. Se for demais, atrapalha? Pode ser um problema quando a pessoa começa a não ter tesão e desejo em outras formas e ficar somente só nessa forma ela tem tesão e desejo, isso pode ser um problema pro casal. Porque aí pode ser que a outra pessoa queira outras formas de ter desejo e tesão, e aí ser um problema e levar até um vício nesse sentido, e aí precisa de tratamento, né? Ver o que aconteceu para que essa tenha sido a única forma. Doutora, não tô pedindo para você revelar nome de cliente, é óbvio, mas eu pedi para você contar milagre e não contar santo. Você já viu, dos casos que você já tratou, ouviu falar, qual foi a fixação sexual mais maluca que passou pelo teu repertório que você ouviu? Eu acho que no consultório eu não tive nada muito saindo do padrão. Porque eu vou te contar uma que eu ouvi. Sabia que o Tonholi ia ter alguma revelação, vai. Do grande psiquiatra forense Guido Arturo Palomba, que detectou... Foi o que fez os laudos dos maníacos, né? Detectou que há pessoas em São Paulo que têm tesão em trepar com estátua. Com estátua? Com estátua. E foi... Isso que o Anhangabaú tá tudo lascado. Foi detectado um cara que transa com uma estátua de uma índia bunduda que tem aqui na Praça Guiana, perto da 9 de julho. O cara ataca a estátua e ele está catalogando, o Guido Arturo Palomba, essa nova loucurinha. Tem nome já? Não sei, preciso perguntar para ele. Que é transar com estátua. A gente tem, no mundo das fantasias e do desejo e tudo, a gente tem todo o leque de possibilidades, né? Umas menos comuns, outras mais comuns, mas a gente tem um leque grande. Mas é isso que a gente fala, quando tá começando a prejudicar a pessoa ou
a sociedade. Ou as alguma estátuas. estátua, Quando esse cara quer públicos. participar de uma orgia, ele vai ao monumento das bandeiras, né? Aqui em São Paulo. Ponto. Imagina alguém passando ali pelo Borba Gato em Santo Amaro. Já pensou? Vini, Muito boa conta minha pra também. gente como tá a nossa hashtag Minha Fantasia Sexual. Muita gente participando e realmente tem pessoas que associam a fantasia sexual não especificamente com relação ao sexo, né? Com outras coisas que dão prazeres para elas Pagamento também. de boleto, por exemplo. Exatamente. Vamos ver alguns tweets na nossa tela. Por exemplo, o Maurício diz que conseguir dormir mais de 8 horas por dia. Hashtag fantasia sexual aí do Maurício. O Vladimir Santos diz, minha fantasia sexual, Netflix vitalício. Temos também o Joesley, que diz, minha fantasia sexual, transar já está sendo uma fantasia. Esse é pseudônimo seu? Tamo junto. A Demi, hashtag minha fantasia sexual, ser rica. E também a Ricota não derrete, Meu Deus. hashtag minha fantasia sexual, quem tem fantasia sexual é adolescente, adulto, sente tesão com boletos pagos, como você disse. É verdade, Paulinha. louça lavada, isso é maravilhoso. Vocês sabem qual que é a do Datena? A É fantasia Dil- sexual do Datena. Ele falou já em entrevista, é a Dilma Rousseff. Ele já falou, É sério, da pena. É evidente que não. Agora eu quero saber o seguinte, Paulinha, até naquele filme lá da Bruna Surfistinha, né? Tem uma cena lá que a gente vê que alguns homens vão vão transar com prostitutas, mas às vezes ele só quer conversar, às vezes quer que a prostituta fique lá na janela, fumando um cigarro, enfim, tem essa coisa, né, é comum até as prostitutas falarem assim que os homens às vezes traem as suas mulheres para fazer esse tipo de fantasia sexual. E ao contrário, acontece também mulher que procura alguma coisa diferente fora do seu relacionamento? Ó, acontece dos dois lados, né? Mas a gente ainda vê acontecendo mais do lado masculino, porque às vezes o casal não conversa e vai procurar essa fantasia fora porque nem conversou. E não porque foi dito, não, eu não topo essa fantasia. Porque a gente ainda tem um pouco, na construção da nossa sociedade, ainda que tem o machismo permeando, aquela coisa de tipo, casei. Agora não combina, parece que não combina a minha esposa pra eu fazer esse tipo de coisa. Então o homem, muitas vezes, ele nem conversa com a esposa, ele nem abre quais são as fantasias e ele acha que ele tem que procurar esse tipo de prazer fora do casamento, quando muitas vezes essa mulher até toparia todas essas coisas. Porque a mulher, justamente contrário do homem, muitas vezes, ela entende que quando ela casa, né, por essa construção de que ela pode e deve fazer tudo com o marido dela. Então, muitas vezes, ela topa muito dessas coisas, mas é que não foi nem aberto. Mas tem, de ambos os lados, essa coisa de procurar fora. Mas o ideal é que o casal converse, porque muitas vezes a gente pode casar, sim, as fantasias. E quando não, quando há algo muito agressivo um pro outro, que seja conversado e ver o que é possível de se fazer, né? Ó, os nossos ouvintes mandaram mensagens pro nosso WhatsApp, contando quais são as fantasias sexuais e também se eles já realizaram. Vamos ouvir. Ai, meu Deus. Bom dia, Morning Show. Oi. A minha fantasia sexual é que os políticos e os juízes parem de os brasileiros, os Ricardian em São Paulo. Boa. Bom dia, Jovem Pan Morning Show, aqui é o Darcy, salva-vidas da Zona Sul de São Paulo. E a minha fantasia sexual, eu já realizei uma, mas tem mais uma. E era transar numa estrada de terra à luz do luar. E isso eu realizei. Foi muito bom. Mas a minha fantasia sexual de agora eu quero realizar a minha esposa num motel, ela vestida de enfermeira, porque eu fiz enfermagem e tenho essa fantasia sexual. E um dia vou realizá-la com ela, minha querida esposa Fran. Abraço, bom programa. Parabéns, Paulinha, por ser hoje o Edgar. É de Paula hoje, hein? Já mandou o recado pra esposa. Vamos ver mais um. Bom dia, rapaziada do Morning Show. O que eu queria de fantasia sexual, eu como um homem casado há 18 anos, era de volta aquela parceira que eu tinha na época de solteiro. Será porque quando casa, a mulher perde um pouco daquelas fantasias de namoro? Marcos,
Atlanta, Estados Unidos. Mas tem que ver se o Marcos também não engordou, né? Se ele não ficou, tá o mesmo, o Marcos também de 18 anos atrás. É legal, combinar. Isso costuma acontecer mesmo e a gente tem que ver várias coisas, mas eu deixo a dica de como era o namoro de vocês, o que vocês faziam na época do namoro e se vocês continuam fazendo hoje em dia. Então, recuperar um pouquinho a época do namoro em todos os seus contextos talvez ajude a trazer um pouquinho mais. Fica a dica aí pro nosso ouvinte, para todos os outros. Obrigada, Paulinha. Obrigada, ótima sexta-feira pra todo mundo. Agora 11h01, vamos pro break, daqui a pouco a gente tá de volta. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Voltando com o Morning, agora é hora de fazer uma conexão São Paulo-Orlando nos Estados Unidos. Na ponta da linha está o apresentador do programa Pet na Pan, Alexandre Rossi, que é especialista em comportamento animal. Alexandre, está na Global Pet Expo, que é a maior feira pet anual do mundo. Bom dia, Alexandre! Bom dia, Paulinha, é isso mesmo, essa feira aqui é gigantesca e tem muitos brasileiros visitando aqui, o que eu acho sempre bastante bacana. Agora, Alexandre, como é que você tá dando conta de garimpar as novidades aí? Porque eu tô sabendo que tem 3.000 estandes. Você levou a estopinha para te ajudar? Isso, não, na verdade é aí que todo mundo pararia para falar oi para ela, né? Tem 3.000 estandes e tem mais de 3.000 lançamentos de produtos, mas a pergunta, Paulinha, ela é bem, eu comecei no primeiro dia, eu tentei andar bem rápido, mas não estava dando, então eu peguei um daqueles carrinhos, que normalmente quem tem dificuldade de locomoção, e eles andam bem rápido, 4 milhas por hora. Então eu consegui cobrir quase tudo, mas ainda falta, hoje é o último dia, ainda falta mais ou menos 1/3 da feira para eu ver. E quais as tendências, Alexandre, que você tem observado aí na feira? Olha, eu já venho nessa feira há muito tempo, né? Eu já vim aqui mais de 6 anos que eu tô vindo aqui todo ano. E é muito bacana ver como as coisas mudam, né? Então, assim, um tempo atrás estava aquele carrinho de bebê que todo mundo falava, imagina, para cachorro e tal. Hoje, você anda na feira, tem um monte de cachorro nos carrinhos de bebê, que tem suas vantagens, mas tem as desvantagens também do cachorro acabar fazendo menos exercício. Na maioria das vezes eu prefiro que ele estivesse andando no chão, né? Aí tem algumas coisas muito interessantes, assim, ligadas ao meio ambiente, né? Por exemplo, saquinhos de recolher cocô, que são biodegradáveis, mas às vezes alguns são tão biodegradáveis, eles se degradam tão rápido, que se você não chegar logo em casa e jogar no lixo, o saquinho não vai vaza, dar certo, né? Não dá certo, então vai chegando ao meio termo. As dietas naturais, por exemplo, eu também vi que a tendência está sendo, nas dietas naturais, ser um freeze-dried, que eles chamam, um congelamento a seco. Né? 2 anos atrás eles estavam tão natural que eu acho que o público não gostou muito, porque você pegava até rato, pintinho congelado para você dar para o seu cachorro ou para o seu gato. Então parece que voltou um pouquinho e esse freeze dry aí tá cada vez aqui, parece que na moda. E em vez de colocar mais ingredientes nas rações, a tendência é exatamente oposta agora. Fala assim, olha, só tem um ingrediente, a gente só usa galinha, só usa tal, não tem mais nada, né? E algumas coisas muito curiosas também, Paulinha, que eu vi aqui, são para os gatos, por exemplo, eles adoram caçar e nas nossas casas eles não têm muita atividade. Então eu estou feliz da vida de ver aqui o primeiro robozinho autônomo que reage como se fosse um ratinho. Então ele desvia dos obstáculos, ele foge do gato. Se ele é agarrado pelo gato, ele faz uns barulhinhos, ele grita, ele vira, e tudo isso dando muito prazer para o gato sem colocar um ratinho em sofrimento, né? Alexandre, às vezes tem uma coisa que fica na moda, né? Por exemplo, na alimentação, adicionado de ferro ou algum ingrediente, sei lá, para afastar mosquito, citronela. Tem alguma coisa aí que você vê que tá... um ingrediente que tá em moda, digamos assim, que agora tem tudo à base disso? Tem. É até engraçado, mas a maconha é impressionante como o ano passado e até 2 anos antes tinha um ou outro produto
com maconha. Hoje a gente contou mais de 30 produtos para absolutamente quase tudo, para inflamação, para cicatrização, como ansiolítico, sistema imunológico. Então, é impressionante a quantidade de produtos com maconha. Normalmente eles usam os produtos aqui, a maioria são na base de CBD, que não é o THC, então não tem tanto efeito de deixar o bicho, vamos dizer, mais doidão, né? Como se você tivesse fumado. Mas tem sim produtos também com THC. E aí eu imagino que, embora tenha aqui, deve ter algumas restrições, porque não são todos os estados dos Estados Unidos que se permite, aí no caso, fumar ou consumir a maconha. Ô Alexandre, eu tinha há uns 20 anos alguns gatos, na verdade 5, e naquela época virou moda o catnip. Que você a erva do gato. Você punha aquele pozinho Isso. E o gato enlouquecia. Você acha que a tendência, já que você acabou de falar de derivados e THC da maconha, a tendência hoje da feira não é mais acelerar os bichinhos, é acalmar? Não, então, exatamente, é acalmar. Todo mundo está querendo acalmar os bichinhos, porque eles acabam tendo bastante energia. Mas até mesmo o catnip sempre teve na moda desde que eu venho aqui, né? Que essa, entre aspas, maconha do gato, que não dá nada pro ser humano e parece não fazer mal nenhum pro gato. Esse catnip tem um monte de coisa, mas o engraçado é que a maconha tá tão na moda que até em propaganda do catnip eles colocam como se fosse um cigarro de maconha, falando que o catnip deveria ser proibido de tão bom que é para os gatos. Até essas analogias a gente está vendo para tentar pegar aí a moda da maconha. Ô Alexandre, você está acompanhando essa feira, a principal feira do mundo no setor, vendo várias novidades, está contando pra gente. Eu queria saber o seguinte, essas novidades demoram muito para chegar aqui no mercado brasileiro? Porque às vezes demora, né? Ou já tem coisas aqui que os consumidores podem comprar para os seus pets e gatos? Então, olha, antes demorava bastante, né? E cada vez está demorando menos, e muitas vezes os lançamentos acabam sendo no Brasil todo. Agora, o mercado aqui, apesar do Brasil ser a terceira maior economia pet do mundo, né, perdendo aí só para os Estados Unidos e para o Reino Unido, o mercado americano ainda é 10 vezes maior do que o brasileiro. Então, algumas coisas mais específicas demoram, acabam não chegando, né? Mas muitas das tecnologias aqui, elas já estão chegando e às vezes só atrasam um pouquinho por causa da burocracia do Brasil. Aqui, infelizmente, é uma coisa muito comum, todos os estandes falando tal, tanto para brasileiro exportar quanto para outras empresas exportarem para o Brasil, é toda a burocracia e o custo, né? Mas, por exemplo, existem hoje coleiras, né, que medem batimento cardíaco, que controlam até a respiração do cachorro, se ele tomou água, se ele não tomou água, por onde o gato andou. Tudo isso já conversei com ele, está tudo já meio que chegando no Brasil. Comida tem um pouquinho mais de dificuldade, os diversos petiscos, mais, menos naturais. Comidas, quando são comidas cruas, ainda tem uma dificuldade ainda maior. Embora no Brasil não falta esses tipos de ingrediente. Pelo contrário, né? O Brasil é um grande exportador. Está super na moda o gado criado com pasto. E o Brasil é um grande exportador desse gado, que a carne é considerada melhor do que os que comem grãos, né? Tem uma guerra contra os grãos também hoje em dia. Ô Alexandre, essa tendência, por exemplo, de colocar bichinho em carrinho de bebê, ela veio justamente com uma tendência, não sei se eu estou errado na minha análise, em humanizar os bichinhos. Você leva a tomar banho, coloca um gravatinha, chapéu, etc. Continua aí essa tendência de humanizar o bicho ou querem deixar os bichos como eles são?
Então, é engraçado, porque essa tendência, ela se vê cada vez assim, pior, ou digamos assim, mais acentuada, pior no sentido de que eu vejo assim, cachorros andando aqui, por exemplo, o bulldog inglês, que normalmente já tem a cara achatada demais, não consegue respirar direito, e cheio de roupa, colar de pérola, um monte de coisa, sapatinho, e você vê claramente que aquilo lá não está fazendo bem para o animal. Ou então pessoas andando com animais que deveriam estar fazendo exercício e estão no carrinho. Então todo esse tipo de humanização exagerada eu sou contra e infelizmente isso está aumentando. Agora, por outro lado, tem um movimento justamente o oposto, que é considerar os cachorros e os gatos como animais predadores, a dieta baseada em presa, então muitas vezes eles não querem nem, por exemplo, peixe criado em cativeiro, eles estão dando aqui, ó, salmão, atum, pedaços inteiros, então tem os órgãos todo do peixe, congelado e pescados, vamos dizer assim, da natureza. Aí tem as pessoas que se preocupam com a outra parte, mas aí tem chifres de veado, tem um monte de coisa, até pedra aqui eles estão vendendo para você voltar a brincar com o cachorro como se ele fosse um lobo, né? E na minha opinião não é nenhuma coisa nem outra, né? Tem toda uma história de domesticação, a gente traz esses bichinhos para perto da gente, tal, mas a gente não pode exagerar. E eu vejo essas duas coisas. Por exemplo, o alimento cru tem muitos riscos de transmissão de doença. Então, para quem está pensando em ir para dieta crua, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque os animais, eles, na natureza, eles adoecem, acabam tendo, às vezes, um osso que perfura o estômago. Então, a princípio, eu vejo um pouco de exagero nos dois lados, piorando a vida do animal ou até arriscando a saúde se não for muito bem cuidado, né? Então tá certo, Alexandre, aproveite aí, traga as novidades da Global Pet Expo. Acho que em breve você fala mais aí no Pet na Pan, né? Sim, Paulinha, e obrigado aqui pela oportunidade de passar as novidades aqui para o pessoal da Jovem Pan. 11h18 aqui no Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Ei, de volta aqui no Morning Show, Tonholi, essa é pra você. Sabe que um ouvinte mandou uma mensagem pra gente aqui no WhatsApp e ele descobriu uma coisa sobre você, a sua clarividência. Uau! Vamos ouvir essa mensagem. Vou lembrar que o Tonholi é fera. Tonholi, há 2 semanas atrás, ele mandou anotar: Lula vai ser preso no dia 4 de abril. Foi justamente o que, da votação do STF ontem, com relação ao TRF4. Creio que o Tonholi acertou na mosca. Espero que tenha acertado. Meu nome é Antônio, sou de Vitória, Espírito Santo. Boa, Tog. Bem lembrado, Falei hein? 6 vezes durante 3 dias que era 4 de abril. Pra variar, acertemos na mosca jararaca. Olha quem tá na tela. Pois é. Vamos substituir, podemos substituir a mãe de Ná pelo Tonholi, né? Vai ser maravilhoso. Faça essa montagem aí, galera, no Twitter. Olha, e a imagem do presidente Michel Temer diante do eleitorado não melhorou, ao menos no primeiro momento, com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 16 de fevereiro. É o que aponta a pesquisa Barômetro Político Estadão Ipsos de março. Direto do Rio, o Rodrigo Viga tem os detalhes. Bom dia, Viga! Onde está Rodrigo Viga? Alô, agora sim. Alô, câmbio, alô, Morning Show, alô, Jovem Pan, alô, São Paulo, alô, Brasil, alô, mundo. Alô, Viga. Vocês me ouvem? Sim, tá perfeito. É a Paula? Alô, sim. Cristina. É a Paula Trono? É. Paula Trono. Tá no trono. Tava esperando qual que ia ser o meu apelido. Que maravilha. E o Ed? Ed é TPM? Tudo bem, deixa pra lá. Minha cara Paula. Fala, querido. Tá difícil, tá complicado. Enfim, se a plataforma do homem... É bem importante lembrar, né? Acho que eu vou convergir com o Tonholi de novo. Vai cair um temporal daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro, com certeza. Mas se a plataforma recente era a reforma da Previdência, deu água, já que eu falei de chuva, e a mais recente ainda era a intervenção
da segurança no Rio de Janeiro. Se tiver dependendo disso, meu amigo, não vai ser eleito nem síndico, ele mora em casa, né? Mas sei lá, síndico do condomínio de algum parente dele, estou falando do presidente da República, Michel Temer. Aqui no Rio de Janeiro, a intervenção federal fez cosquinha, no máximo, por enquanto. Por quê? Faltava dinheiro. O dinheiro foi anunciado, porém não foi liberado, viu, Paula? E as ações estão concentradas, focadas, circunscritas a determinadas comunidades do Rio de Janeiro. Para quem pensava que as Forças Armadas iam fazer aquela operação arrasa quarteirão, a cada esquina, a cada rua, diariamente, em diversas comunidades simultaneamente, pode continuar deixando o cavalinho fora da chuva que vai vir mais tarde aqui para o Rio de Janeiro. E isso se reflete, é claro, nas pesquisas de opinião. Se ele achava, o presidente Temer, que iria alavancar, catapultar sua candidatura pela intervenção, esse primeiro mês e uma semana realmente não deu resultado quase que nenhum aqui no Rio de Janeiro. Só para lembrar, nesse interim, desse mês-versário e uma semana da intervenção, nós tivemos a morte de uma vereadora com o motorista dela, já outros vários PMs morreram, já são 32 agentes de segurança mortos este ano, são confrontos permanentes em comunidade, a favela da Rocinha continua em pé de guerra, comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro continuam vivendo um conflito entre traficantes e milicianos, só para citar alguns casos e causos. Paula do Trono. Obrigada, senhor Viga. Ô, Viga, tem uma perguntinha pra você. Viga, tá por aí? Viga, Eu tá tô por aí? vivo, como diz o sábio, eu ouvo. Vai lá, Tonholi. Então, vamos lá. Na questão da Vila Kennedy ali, os milicos ficaram 3 semanas, ontem arredaram o pé, destruíram tudo que é barraca de vendedora, etc. Como é que ficam essas comunidades que o Exército pontualmente invade e depois deixa seu bel prazer? Queria aquela pessoa que engorda, emagrece e engorda. Ele tomou o remedinho, o que acontece, Tonholi? Emagrece, né? Parou de tomar o remedinho, volta a engordar. Então qual é o remédio? É a presença das Forças Armadas. Realmente goza de algum prestígio, nem que seja no imaginário da sociedade. Quando eles saem, o que acontece? O tráfico de drogas vai montar novamente as suas barricadas, vai novamente comandar as bocas de fumo, enfim. Se não for uma atuação permanente com ações sociais, de nada vai adiantar. Agora, há de fazer justiça, viu, meu caro Tonholi? Quem fez a burrada, quem fez o excremento lá na Vila Kennedy, de derrubar os barracos dos vendedores, os quiosques, foi a prefeitura, que agora está pedindo desculpas e abriu uma linha de financiamento para aquelas pessoas que mal tenham de morar dignamente, viu, meu caro Tonholi? Abraço, Master! Abraços! Daqui a pouco vem os beijos. Eu não tô gostando dessa relação, não. Vocês estão maravilhosos. A paz reina aqui nesse programa. Vamos botar fogo. Traz o Gilmar, Tonholi. Arcon, pauta o Gilmar pra segunda-feira. Beleza. Obrigada, Viga. A gente segue beijo. aqui com o Tonholi pra fechar o Morning de hoje. Tá rolando nova fase da Operação Lava Jato, Tonholi. Vamos ler o que acabou de chegar aqui, lá do Paraná. A partir de pedidos formulados pelo Ministério Público Federal e que foram deferidos pelo Sérgio Moro, a Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira 3 mandados de busca e apreensão durante a 50ª fase da Operação Lava Jato, batizada de SOTES 2. As medidas estão sendo cumpridas nos estados de São Paulo e Bahia. Um dos focos é a empresa do ramo de engenharia Meta Manutenção e Instalações Industriais, suspeita de efetuar pagamentos de propinas que totalizam 2.300.000 em benefício do ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, que se encontra atualmente cumprindo prisão preventiva em Curitiba. Outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de pessoas relacionadas ao fato. Portanto, São Paulo e Bahia hoje nas mãos da Lava Jato. E na Netflix o mecanismo, hein? Já tem muita gente assistindo a série com a Carol Abras e o Celton Mello, comentando aqui no Twitter, pessoal que levou um susto com o 2º episódio.
Seguiremos também acompanhando na ficção Vai contar, hein? a contação dessa história. Claro que não, da Pena, sem spoilers, hein? Ainda não vi nada, velho. Aproveita que você tá aí pra trazer os vencedores aí do kit do Morning Show da Pena. Vencedores. Twitter é evidente que não tem porque o menino não sabe fazer. Pensei logo nisso, logo cedo, quando a Paulinha jogou pra você. É uma barbaridade, né? Quando ele tá, nunca fica entre os melhores. E no WhatsApp é o Luiz Ricardo, velha. Tá certo, aí o nosso vencedor. Obrigada pela companhia de todos vocês hoje. Várias mensagens de apoio aqui no Twitter, no Instagram. Sobrevivi. E na segunda, a gente tá de volta com o Morning Show. Edgar Piccoli assume seu posto, o nosso comandante. Bom final de semana. Até lá, galera.